Beleza. Boa tarde, pessoal. Dia 12 de novembro de 2024, nossa aula de equilíbrio e locomoção do PPG, Ciência do Movimento Humano, da URGS. Eu e a Flávia Martinez, lá, dando sequência. É, Hoje vamos dar sequência na parte de locomoção, com um assunto que vai ser um pouquinho mais chato hoje, né? Que é sobre trabalho mecânico na locomoção. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os aspectos metodológicos, o que é esse trabalho mecânico, né, o conceito dele na marcha, e alguma coisa de aplicação, mas muito geral, assim, em termos de estudos locomotórios, de forma bem ampla, tá? E vai ter um pouquinho de carga de equação, mas eu vou dizer para vocês que a equação é sempre secundária. O importante é a gente entender o conceito que advém dessas equações, né? Depois, a equação é o trabalho dos algoritmos e tal para entender, mas fundamental para nós, como profissionais da área da saúde, né, educação física, fisioterapia, é entender especialmente o que ele nos diz sobre coisas importantes da locomoção. Vamos lá, então tá aqui a aula, aqui é o outro assunto. Tá, vamos ver se carrega aí. Vai dar uns segundinhos pensando e acabou meu café, já estava frio. Vamos lá. Pessoal, unidades importantes, tá? De novo, também não tem que decorar nada de unidade, mas se vocês entenderem por esse lado o que são essas variáveis, elas nos ajudam a entender também aquele a coisa principal que é as aplicações. Tá? Então, energia e trabalho envolvem unidades iguais, né? Nós vamos usar sempre joules, se usa às vezes caloria, né? Quilocaloria, mas no mundo dos estudos locomotórios, a gente usa joules, é sempre uma mudança de unidade, tá? A potência é watts, né? Que é joules por segundo, né? Então, nos dá uma ideia não apenas da quantidade de trabalho que eu gero, ou da variação de energia, mas também em quanto tempo eu faço isso, né? Essa é a ideia de potência que a gente já conversou até em aulas anteriores. A gente tem as energias principais mecânicas, né, que a gente avalia durante a locomoção. São elas a energia potencial, que tem a ver com a altura do corpo, o resto é constante, mgh, massa, aceleração gravitacional e altura. Então, a energia potencial depende da altura do corpo durante o ciclo de passo na locomoção. A energia cinética linear, que depende da velocidade, o resto é constante, que é a massa, então é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, e a energia cinética rotacional, que é a partezinha um pouquinho mais complicada, que uma ideia que eu dou para vocês é sempre a gente pensar essa energia rotacional como análoga à linear, né? Então ela envolve a velocidade, só que a angular, tá? Aquele W ali, que é uma velocidade angular ao quadrado dividido por 2, multiplicado por uma informação inercial, que não é, como não é linear, é algo rotacional, ele não pode ser apenas massa, né? Na verdade, ele é momento de inércia, que é a massa, tá ali dentro da, né, esse momento de inércia vai ser a massa multiplicado pelo raio de giração ao quadrado. O raio de giração é uma constante que informa como a matéria é distribuída em torno do objeto. Tá? Então, nós vamos analisar a energia rotacional de segmentos, que quase sempre eles são um pouco cilíndricos, vamos chamar assim. Então, esse raio de geração tem a ver com essa forma, com essa tendência de giro, digamos assim, que vai ser meio parecida entre os segmentos, porque nossos segmentos são geralmente meio cilíndricos, o pé varia um pouquinho, mas em geral é um pouquinho assim. Então, ele tem a ver com isso, é uma informação inercial que é multiplicada pela velocidade angular ao quadrado. Ou seja, ela depende da velocidade angular. Então, vejam que a energia cinética, seja linear ou rotacional, tem a ver com velocidade, como eu vario essa velocidade durante o gesto. Né? Quanto mais variação de velocidade, mais energia cinética eu vou desenvolver. Meus músculos precisam, né, ser acionados para gerar essa variação. Muito bem. Gente, vamos cruzar um pouquinho as informações com o que a gente já viu nas aulas anteriores. Você já tem um pouquinho de treino, né? Até em alguns dados aqui. Por exemplo, só que isso aqui é dados reais, né? Então eles não são tão bonitos que nem livro. Mas o painel superior é um dado de força de reação do solo da caminhada, que deveria ser a dupla onda,
né? O Pão de Açúcar aqui está um pouquinho complicado, uma velocidade um pouquinho maior, que ela tá um pouquinho assimétrica, digamos assim, onde eu tenho os dois pés ali aparecendo, vermelho e azul, e aí eu tenho uma fase de duplo contato, inclusive, que me informa a clássica curva de força de reação do solo vertical de caminhada. Logo abaixo, tá? O painel aqui inferior, ele me dá as energias do centro de massa, que advém dos dados de plataforma. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos, a gente pode obter essa informação, essa energia cinética e potencial do centro de massa através de plataformas de força ou cinemetria. Desse caso, é através da plataforma de força. Mas a mensagem que eu quero mostrar aqui para vocês é que vejam que as curvas de energia cinética linear, porque é um ponto, então não existe rotação nesse caso, né? E energia potencial, que tem a ver com a altura do corpo, ela está em oposição de fase. Quando uma está caindo, a outra está aumentando e vice-versa. Embora às vezes não pareça um pouco, mas elas são predominantemente em oposição de fase, elas são em inversão no comportamento dessas energias. Tá? Esse é um elemento definidor dos tipos de marcha. Qualquer outro definidor biomecânico é geralmente mais criticado. É, abaixo, logo abaixo aqui, a gente tem a curva de força da corrida, força de reação do solo vertical, né, da corrida. Vejam que aqui desaparece um pouco o pico, nesse caso aqui o pico é bem mais claro, do pé esquerdo do sujeito no solo, o tipo de apoio mais de calcanhar, a gente chama, o retropé. Mas independente disso, o que eu quero mostrar para vocês é que quando estamos em contato, né, vejam que o comportamento das energias é qualitativamente diferente, né, completamente diferente da caminhada. Eles estão em fase, estão em paralelo às curvas, tá? E quando forem somadas essas curvas, no caso da caminhada, vai ser uma suavização da curva, porque quando uma aumenta, a outra diminui. A gente precisa somar essas curvas para calcular a energia mecânica do movimento e dali tirar o trabalho mecânico. O trabalho mecânico vão ser as variações da energia resultante dessas duas somadas aqui. Quando eu somar essas duas, vai vir algo mais suavizado, porque uma curva azul está aumentando, a outra tende a diminuir. Quando somadas, ela vai dar um valor mais ou menos médio. Vai ter variações, mas vai ser relativamente pouca. Na corrida, quando eu somo essas duas curvas, a resultante é uma queda livre, é uma baita de uma queda, uma baita de uma elevação, tá? É um grande trabalho mecânico. Essa é uma característica da corrida, tá? Eu vou envolver isso. E esses comportamentos são definidores dos tipos de marcha que eu tenho e tem a ver com os mecanismos minimizadores de gasto de energia de cada um deles. É por isso que são chamados paradigmas locomotores. Nas marchas, então, mais lentas, caminhada, eu tenho um paradigma do pêndulo invertido, porque nessa forma de marcha eu permito ter trocas de energia entre energia cinética e potencial do centro de massa. Tá? Essa conversão de energias vai me dar uma forma de minimização de energia. Tá? Vai ser o que nós vamos depois calcular, vou mostrar para vocês em mais detalhes, o pêndulo invertido, o mecanismo de pêndulo invertido, mas que eu já observo aqui qualitativamente, porque vejam que um valor sobe, o outro desce. E isso acontece num pêndulo normal. Quando eu calculo a energia cinética e potencial de um pêndulo, que eu aprendo lá no colégio, onde eu sei que se o pêndulo ele não, é não dissipativo, que ele oscilaria até a eternidade, né, que nunca é assim, a gente sempre dissipa algum tipo de energia, eu tenho essas variações, eu tenho a energia potencial máxima, cinética é zero, e depois elas vão trocando, e o somatório delas é sempre uma constante, porque eu não tenho trabalho mecânico, eu tenho variações de energia sem trabalho mecânico, isso é uma forma de minimização de energia, que a gente aprende lá no ensino médio, depois a gente esquece, e aí, quando vocês têm que cair na aula do professor Tartaruga, a gente é obrigado a rever de novo esse negócio, porque é bem importante para a marcha, tá? Porque ele explica por que nós somos muito econômicos como animais e também explica o porquê somos muito econômicos na velocidade autoselecionada, tá? Porque esse pêndulo está funcionando muito bem nessa situação. Na corrida, eu não tenho esse mecanismo. O mecanismo altera, é o mecanismo elástico, é o paradigma elástico da corrida, que vai acontecer também em saltos. Tá? Em todas as formas de locomoção que envolvam saltos, corridas, galopes, isso aí vai ter muito forte. Tá? Aqui eu vou ter uma forma de minimização de energia com, na verdade, com terceira energia,
que não está colocada aqui na figura, que é a energia elástica, potencial elástica, que é armazenado, funciona nas nossas unidades músculo-tendão, que tem propriedades viscoelásticas, tá? Então, essas duas curvas caindo, quando elas caem, opa, a energia elástica aumenta o potencial elástico, é como se durante essa fase, primeiro metade do contato, que é essa aqui, minha funda alonga, minhas unidades músculo-tendão alongam. Eu tenho excêntricas nessa fase, tá? E depois isso é seguido rapidamente por uma concêntrica nessa segunda fase aqui. Aí boa parte dessa energia potencial e cinética que eu desenvolvo, que aumento, né? Eu gero trabalho positivo, ele advém não da quebra de ATPs, mas sim da energia elástica que está armazenada naquela funda em que eu solto e gero aquela energia. Tá? Isso aqui são os conceitos gerais de trabalho mecânico. Outra mensagem inicial que eu quero dar para a aula de hoje, que vai ser rápida, tá? É sobre fluxo de energia. Quando a gente mede trabalho mecânico, a gente dá adjetivos para eles, né? A gente vai dizer que o trabalho é positivo ou negativo, tá? E a gente já conversou disso. Trabalho negativo tem a ver com excêntricas, como eu falei do caso da funda. Eu alongo a funda, geralmente isso é na primeira metade do contato na corrida, tá? Onde eu freno o movimento, ou seja, a minha energia cai, cinética, e a minha energia potencial também cai. Nesse caso, eu tenho trabalho negativo, um fluxo de energia negativo. Tá? O meu corpo está perdendo energia para o ambiente, mas na verdade ele não perde completamente. Ele parte dessa energia do corpo, cinética e potencial, ela vira energia potencial elástica. E aí é o fluxo de energia que eu tenho que entender, que aqui tem um belo resumo, o resumo do professor Roberts, um excelente artigo sobre funções de tendão, mas que muitas vezes está relacionado a músculo também, tá? Vamos para os exemplos aqui do Roberts. Então, eu tenho aqui, por exemplo, situações de conservação de energia. Situação A, tá? É um caso da corrida, o passo na corrida, tá? Eu tenho lá o meu centro de massa que desce na primeira metade do contato e depois se eleva, como a gente viu aqui na figura aqui. Desce, energia potencial vermelho aqui cai, energia potencial e sobe, ou seja, meu corpo, né, faz esse comportamento. Aqui está claro essa ação aqui também. Não é só potencial, aqui graficamente fica fácil de entender isso, mas lembrem que a cinética também no caso de corridas, tá? Nesse caso, vejam o fluxo de energia. Essa aqui é a mensagem da figura, tá? Ela está em vermelho aqui. Então, eu tenho muita energia na hora, um instante antes de tocar o pé no solo, eu estou cheio de energia no corpo. Eu estou com alta velocidade e meu centro de massa está alto relativamente. Então, minha energia está no meu corpo. Na primeira metade do contato, boa parte dessa energia ela é reduzida, mas não se perde, porque nada se perde na natureza, né? Segundo Lavoisier. Ela vai ser armazenada nas unidades músculo-tendão. Aqui, no caso, tendão, ele coloca como um limitante. Tem que lembrar que tem músculo ali no meio também, um pouquinho também fica ali. Mas tudo bem. Essa energia é armazenada aqui no tendão e depois vai ser de novo reutilizada no corpo, tá? E aí vem a segunda metade do contato, até o despregue, né? Onde eu volto a ter essa energia que está armazenada nos tendões e músculos, vamos colocar assim, que a gente nunca tem total certeza disso, que é muito complexo, são muito músculos e tal, mas minhas unidades músculo-tendão vão armazenar energia e e de novo vão transferir essa energia para o corpo, dando altura e velocidade. Isso é uma forma de conservação de energia. Que situações acontecem isso? Em saltos, corridas, tá? E um pouquinho na caminhada, que se coloca a caminhada, mas lembramos que a caminhada, o mais importante é o pendular, tá? Mas também tem algo de energia elástica nas velocidades altas de caminhada. Mas o mecanismo é um pouquinho diferente. Agora, situação B, situações de amplificação de potência. Vejam que situação é essa de fluxo de energia. Aqui eu tenho situações, vejam pela figura, eu tenho energia, vejam que é armazenada em músculo, como energia, aqui nesse caso é própria energia metabólica, tá? Então, e o que eu faço? Eu aciono meus músculos
e aí os tendões vão transferir essa energia produzida pelos músculos. E vão transferir para onde? Para o meu corpo. Eu vou ganhar velocidade. Que situações acontecem isso com esse desenho aqui? Na aceleração, no início de um sprint, isso é clássico. No início do sprint, eu não tenho energia elástica para armazenar. Eu parto de uma inércia total e tenho que gerar muita energia ativa, músculos mesmo gerando. Eles vão ter que passar por tendões e levar para o meu corpo, e boa parte dessa energia vai virar velocidade. Eu vou ganhar velocidade, vou ganhar um pouco de altura no início do sprint, por exemplo, tá? Mas tem essas situações. Eu tenho também outras situações que não é tão simples assim, mas que eles usam aqui como exemplo, que é a corrida inclinada no uphill, né? Em subida. É, eu tenho situações, por exemplo, de saltos também, onde eu parto de uma situação mais baixa, um squat jump. Um belo exemplo disso é o squat jump. O squat, eu estou em inércia, meus músculos estão em isometria, eu não tenho energia elástica envolvida ali, tá? E gero muita energia no meu corpo, me dá altura. Ele advém lá dos músculos, uma forma ativa. Isso é um exemplo, esse exemplo de amplificação de potência, eu posso chamar também isso de ações predominantemente concêntricas e gerando trabalho positivo. Essas são as mensagens que eu quero que vocês entendam. Se isso vocês pegarem, vai ser muito bom para a gente entender essa fisiomecânica aqui dos gestos. E a terceira é a atenuação de potência, onde eu tenho aqui a vejam o fluxo de energia. Meu corpo chega numa aterrissagem, por exemplo, com muita energia no corpo, era como se fosse o início lá daquela fase A, né? E aí ela vai ser transferida por tendões e os músculos vão fazer a frenagem dessa ação. Nesse caso, eu tenho apenas atenuação de potência ou de energia, tá? A característica é a absorção de energia. Tá? Isso acontece nas frenagens. Esse é o melhor exemplo. Né? Eu corro e freno. Meus músculos têm que acionar como freios mesmo, né? Eles fazem excêntricas, tá? E boa parte da energia do meu corpo, que era energia cinética, eu estava em velocidade ou potencial, vai se transformar ali numa energia que vai ser armazenada lá nos músculos. Em última análise, vai virar calor. Tá? Vai virar calor também. Ações de muita frenagem, elas são muito importantes, inclusive são situações que colocam risco em animais de alta velocidade. Cavalos, por exemplo, têm risco de morte por causa de hiperaquecimento, por fazer muito dessas ações de absorção e não conseguir depois retirar o calor em músculos onde tem pouco músculo e muito tendão. Esse é um problema porque os músculos, o sistema cardiovascular em torno dos músculos funcionam também como termorregulatórios para liberar o calor do corpo para o ambiente, tá? Bom, mas voltando aqui para a questão de energia, para não complicar. Atenuação é o terceiro exemplo, atenuação de energia, onde eu tenho a absorção de energia. Tá? Esses são vários exemplos. Aterrissagens, desacelerações, frenagem ou corrida lomba abaixo. Ali eu vou ter muita excêntrica. É um modelo de excêntrica que a gente estava conversando com o Brian. Ali é um exemplo mais integrado, né? Onde eu tenho vários músculos, vou ter também alguma reação, claro, cardiovascular nessas ações, controlando esses gestos também, essas situações. A medida de trabalho mecânica, então, ela é uma medida unificadora da mecânica de locomoção, porque ela foi uma das coisas mais antigas a serem estudadas em marcha, embora ela seja das mais complicadas, tá? Por quê? Porque muito dos estudos, inicialmente ligados à biomecânica, elas tinham um interesse para se entender melhor a eficiência muscular. Então, a partir daí, para eu entender eficiência, eu tinha que calcular o trabalho mecânico. É dali que vem os estudos de Elftman e Fehn, né, onde vão desenvolver os dois principais métodos de cálculo de trabalho mecânico. Elftman vai propor a dinâmica inversa, que a gente conhece hoje, e o Fehn vai propor o método Fehn do cálculo dos trabalhos mecânicos baseados em segmentos, que é o método que o professor Cavanha usa e que a gente usa, né, partindo dessa escola aí. Ambos vão estimar o trabalho mecânico, tá? Eles têm recebido muita atenção da literatura e vem o velho problema. Nós hoje estamos muito distantes ainda de saber qual é o trabalho ideal ou exato. O que nós temos é o que tentamos calcular o que é possível, tá? E o que é possível geralmente é o mínimo. A gente geralmente não consegue determinar a geração de trabalho que
todos os músculos geram durante um gesto, como a locomoção. Já é difícil numa articulação só. Tá? Imaginem no corpo todo. Então, o que se afirma, às vezes, é um trabalho mecânico mínimo ou aparente, também aparece esse termo, tá? Porque ele geralmente ele vai gerar uma eficiência mínima. Não, mas o porquê é porque ele está sempre numa certa distância do ideal e do possível. Tá? Eu vou mostrar para vocês hoje o que é possível, tá? Eu, quando falo isso, os alunos mais novos geralmente ficam um pouquinho em depressão. A primeira coisa que eles pensam é, então todas essas medidas não valem, né? Tipo, parece que tem algo negativo. Tomem cuidado. Não, tá? O que eu vou mostrar para vocês é que eles têm uma série de coisas interessantes. Embora tenham essas restrições, limites metodológicos, as medidas deles deram muita informação e ainda são muito interessantes em vários campos, tá? De aplicação também e até para compreensão geral do movimento. Por exemplo, né, esses métodos de determinação permitiram a identificação de dois mecanismos fundamentais de minimização de locomoção terrestre, não só humana, mas no reino animal, que é o pendular e o elástico. Essa medida permite a avaliação da eficiência muscular em algumas situações. Ela permite a identificação das determinantes da frequência de passada ótima ou do comprimento de passada ótimo. Por que escolhemos um certo comprimento, uma certa frequência? Isso muitas vezes vai estar relacionado a uma maior eficiência gestual, tá? Porque nós somos animais que fomos preparados evolutivamente para caminhar e correr, então geralmente nossos ritmos locomotores são algo do ponto de vista energético otimizados, digamos assim, tá? E também essa medida nos permite entender uma grande pergunta da área da biologia do exercício, né? Que é sobre efeitos de tamanho na energética e na mecânica de locomoção. Uma grande pergunta da biologia do reino animal é compreender por que animais grandes como elefantes gastam em torno de 10 vezes menos energia para se locomover do que animais menores como ratos. Né? Essa relação logarítmica de efeitos de energia, que coincide com o que acontece em termos de metabolismo basal, é uma velha pergunta também da área da locomoção. E a determinação do trabalho mecânico é parte da resposta. Né? Muito é porque as formas de gerar trabalho são um pouco diferentes nos animais maiores em relação aos animais menores. Tá? Existe toda teoria que não está completamente respondida, embora seja uma velha pergunta dessa área. Inclusive, até denominam, faço aqui um parênteses, é um pouco o santo grau assim, da área dos estudos locomotores, ainda entender essa velha pergunta, porque ela não está completamente respondida. É dali que entram os efeitos de tamanho. No nossa pergunta, não é menor, mas ela é mais específica ao ser humano. Por exemplo, a velha pergunta do porquê crianças gastam mais energia para se locomover do que adultos. Eu estava falando com a Dayana um pouquinho antes do início da aula. Essa pergunta ainda persiste, embora tenha teorias relacionadas a tamanho, lei de Kleibner, chamam também de tem estudos alométricos que tentam entender essas relações. Na criança, parcialmente se explica por essas questões alométricas, que eu posso me deter depois em outro momento para falar com vocês. Mas essa pergunta não está completamente respondida também. Possivelmente tem aspectos também ligados à coordenação, aspectos desenvolvimentais que podem estar explicando por que crianças gastam mais energia do que adultos, né? Mas a resposta não é completamente compreendida. Não é apenas eficiência muscular, como às vezes pode pensar, né? É uma questão em aberto. Então, conversava com vocês do ideal e do possível, né? Os dois métodos. Hoje eu vou falar mais com vocês do método de Fein, tá? O método do trabalho mecânico gerado por segmentos. Historicamente, o Fein vai determinar isso com câmeras, que era até de cinema, tem que me deter nisso, mas o importante para vocês, que eu quero explicar para vocês, é um conceito para a parte final de hoje, minha aqui, que é da determinação de trabalho externo e interno, tá? Na determinação do trabalho total. Então, para caminhar e correr, eu gero um trabalho total, que é formado por dois tipos de trabalho principais. Um trabalho é relacionado à energia cinética, ou às variações de energia cinética, que são advindas das mudanças de velocidade dos segmentos em relação ao centro de massa.
Isso a gente chama de referência local. Tá? Então, por exemplo, na verdade, resumindo, a maior parte do trabalho interno é para eu oscilar braços e pernas durante a locomoção, em torno do meu centro de massa. É isso que nós vamos fazer. Nesse caso, a gente usa, para o trabalho interno, é obrigatório usar a cinemática. Eu preciso saber os centros de massa segmentares e calcular a energia cinética, linear e rotacional. Tá? Ali não tem energia potencial no trabalho interno, é só energia cinética, linear e rotacional, das variações de energia dos segmentos em relação ao centro de massa. Isso é trabalho interno. Ou, em outras palavras, que eu gosto mais funcional, é o trabalho ligado a oscilar braços e pernas, tá? Durante a locomoção. E eu tenho o outro tipo de trabalho mecânico, que é o principal, inclusive, é o trabalho externo. Trabalho externo. E tem a ver com a energia cinética, mas não só ela. Aqui eu tenho que adicionar também a energia potencial, relacionado ao quê? A velocidade, no caso da cinética, e a altura em relação ao potencial, em relação ao centro de massa. Desculpa, do centro de massa em relação ao ambiente. Em relação ao ambiente. Aqui eu tenho uma referência global. Então, imaginem meu centro de massa, é um ponto que eu estou caminhando, então estou oscilando ele, né, ao longo da marcha, ao longo do ciclo de passo, e também vario a minha energia cinética. Como eu falei para vocês, em oposição de fase, eu vou medir essas energias e elas vão ser em relação ao ambiente. O referencial é sempre o chão, o solo, algum referencial inercial externo ou global. Isso é o trabalho externo, tá? Esses são os dois principais, que eu somo os dois e tenho o trabalho total. Tá? Então, para coletar os dados do trabalho externo, que é do centro de massa em relação ao ambiente, são plataformas de força, que é a medida padrão ouro, e vocês estão ouvindo, o sino está tocando aqui toca a cada meia hora. E cinemetria, que eu posso calcular trabalho externo, e também o interno. O interno eu só consigo com cinemetria. Bom, aqui vem a matemática, mas eu não vou me adentrar porque o tempo estourou. Então, eu só quero mostrar para vocês. Aqui tem um pouquinho de equação. Esse aqui é um resuminho, mas eu já comentei para vocês, não vou ser repetitivo. E mostrar para vocês que essa geração de trabalho, ela pode ser também dada com aquele termo que eu falei para vocês, negativo e positivo. Quando eu estou no plano, inclinação zero, tá, no plano, a quantidade de trabalho a quantidade de trabalho positivo e negativo são iguais. Toda a energia que eu gasto para frenar o movimento, eu preciso fazer para reacelerar e me manter em velocidade constante, tá? Agora, quando eu estou nas inclinações, essas gerações de energia, os trabalhos mecânicos, positivo e negativo, são assimétricos. Quanto mais eu estou em lomba acima, né, mais eu tenho trabalho positivo, menos negativo. Depois de 15%, eu tenho só trabalho positivo. E na negativa, quanto mais a inclinação vai descendo, né, lomba abaixo, eu tenho mais trabalho negativo. Depois dos 15%, eu tenho só trabalho negativo, eu não tenho. Então são modelos de estudo de contrações excêntricas e concêntricas nessas situações, tá? O custo energético aqui em inclinações iguais, só que com valor negativo, isso aqui é 0,20, significa 20% de inclinação, tá? 40%. Então, quando eu estou aqui a 20 versus menos 20%, o custo metabólico de um do outro é da razão de 4 vezes maior para subida, tá? Porque a eficiência mecânica do trabalho positivo é 4 vezes menor. Ou seja, para eu gerar aquele trabalho mecânico para me elevar no espaço, eu preciso gastar 4 vezes mais de energia do que para descer a mesma quantidade de lomba, digamos assim, verticalmente. Essa é uma razão de 1 para 4, assim, que é interessante também a gente saber, embora a gente não saiba quanto é exatamente, as relações são essas. E é por isso que a gente se cansa mais, é por causa das eficiências. E aí, fecho por aqui, essa parte aqui inicial da aula, parte introdutória, a parte Beleza, principal vem com a professora Tata. Flávia.
Vamos ver se a galera tem dúvidas, comentários, observações. Anything? Tem uma pergunta. César tem uma pergunta. Brian. Brian, César Bra- tá. Daí, no final, o professor comentava que na escada a gente realiza um trabalho positivo. Isso? Daí, Subindo. atualmente, está tendo em toda a academia essa questão de toda a academia ter uma escada, um simulador de escada. Daí, quando tu Subi, realiza um mecânico repetitivo, de forma positiva, não vai gerar um desgaste articular. sim. Ah, tem. Desculpa, não sei Então, se ele. Então não tinha terminado, desculpa. então, eu tenho entendido, todo movimento positivo pode gerar uma hipertrofia. Quando tu faz movimentos negativos com muita velocidade, tu pode afetar a nível ligamentar. Essas essas duas perguntas, a nível de desgaste articular e a nível de desvantagem ligamentar no movimento negativo. Sim. Deixa eu responder assim. É, as forças, vou falar do dado biomecânico, tá? Ah, caminhadas e corridas na inclinação, quanto mais é subida, mais as forças de impacto são reduzidos. Então, fecha com o que tu falou, provavelmente, tá? São reduzidos mesmo. Eu tenho, inclusive, as variações de velocidade, elas vão quase que desaparecendo. Nós quase que fazemos as locomoções em inclinações grandes em velocidade constante, a gente não tem oscilação de quase, né? É quase total ligada às variações de energia potencial, tá? Nós conseguimos controlar do ponto de vista muscular essas oscilações e acaba tendo pouca forças de impacto. Quando eu estou nas lomba abaixo, é exatamente ao contrário, um pouco como tu falou mesmo. As forças de impacto aumentam linearmente com a inclinação. Tá? Ou seja, além de eu ter um processo inflamatório maior que está relacionado à ação muscular, que tem a ver com a dor muscular tardia, proteína C reativa, CK, um monte de marcador ali ligado, eu tenho também mais forças ligadas ao impacto, à transmissão de forças nas articulações mesmo, tá? Que são maiores. São, inclusive se estuda isso, estratégias de descida contraindo mais, e aí os músculos servem como absorvedores de vibrações ligadas a impacto, ou técnicas mais econômicas, que é deixando mais para as articulações e tal, sustentar essas vibrações, que é, claro, maior risco de lesão também. Tem estudos até sobre isso, tá bem interessantes. Tá? Mas, de qualquer jeito, é uma zona assim, de alto impacto e eu diria assim, eu não sei se eu comentei para vocês do exemplo que nós somos como se fossem elefantes quando descemos a lomba, né? Nossos limites de velocidade no plano não são por causa de impacto. A gente não para de correr porque acha que vai destruir o joelho, a menos que tenha uma lesão. A situação insana, não. A gente corre no limite que o metabolismo nos deixa quando a gente precisa correr em máxima velocidade. Animais acima de 100, 70, não mais ainda, 150 quilogramas, eles começam a ter limites de massa. O exemplo é o elefante. O elefante vai até a velocidade máxima não é por um limite metabólico, e sim por um limite estrutural, da eficiência de transmissão que está ligado a esse risco de se lesionar, né? Nós não temos esse problema com exceção da lomba abaixo. Na lomba abaixo, eu brinco assim, eu digo para o pessoal lembrar, nós nos tornamos elefantes. Nós, muitas vezes, em provas de descida, etc., nós regulamos a velocidade que a gente pode fazer por questões de segurança e por questões de lesão. Os safety factors, sistemas proprioceptivos nossos, avisam que nós estamos em limite de lesão mesmo, dor articular, etc., e reduzimos esses ritmos. Tá? Então, isso se torna bem importante mesmo. E o potencial elástico do músculo, quando a gente está fazendo elevação, diminui.
Sim, só que aí que está a questão. Na descida, claro, a gente tem muita excêntrica, e aí o pessoal pensa que na descida o sistema elástico está funcionando melhor. Como o mecanismo de minimização de energia, não. Nas duas situações, tanto na subida quanto na descida, o nosso mecanismo elástico ele não funciona em modo efetivo. Porque para funcionar o mecanismo elástico, lembrem que tem que ter um ciclo alongamento e encurtamento. E eu tenho na subida e na descida só uma parte. Então eu não fecho o ciclo de minimização, como eu tinha mostrado lá naquela figura lá inicial. Então, sim, na subida é prejudicado o mecanismo elástico, mas na descida também. Por causa disso aqui, eu tenho que ter todo o ciclo, alongamento e encurtamento. Tá? Então, tanto na subida quanto na descida, eu só tenho a metade disso, então não utilizo uma energia de uma fase anterior de passo. Digamos assim, eu não encerro o ciclo total e aí não é. Mesmo assim, na descida eu sou mais econômico, mas é por outra razão. É apenas relacionada à eficiência da produção do trabalho negativo, não ao mecanismo elástico. Algo mais, pessoal? O Tata já tá até de pijama, né, Tata? Tá de pantufa aí, né? Então mesmo, quer ver? Olha o estilo. Ele tá. Ah, não, tu ainda tá social, ainda tá. Não, essa é a causa do pijama. É, não. Eu vou parar a gravação. Tá Esqueci que no- estão Ah, gravando. terceira na gravação. Eu sempre esqueço da gravação. Tá. Então, assim, ó, a gente sai daqui hoje, a gente tá indo bem no conteúdo. A gente sai aqui hoje com a ideia dos artigos faltantes, acordados da data. Alguém tem dúvida sobre essa data? Vou colocar ali o programa só para. Nossa, aí eu artigo você colocou que ele é errado, mas Eu, aquele artigo não colocou. o César ficou na dúvida se aquele artigo que tu colocou, que tu falou, coloquei errado, se aquele artigo que tu colocou é aquele mesmo, para o César, que Não, é era o que aquele é. mesmo. Eu pensei naquele. Só não é DPOC, é doença, é DIP, é doença intersticial pulmonar. Tem que ver. Se eles tiver mais interesse no DPOC, eu posso trocar o artigo, mas esse é bem legal, só que é outra doença pulmonar. É sempre pulmonar, né? Tu sabe uma coisa que eu acho interessante, não sei, né, até onde o César quer ir. Eu acho que o Paul Rogers, que é um cara bem conhecido, que trabalha com dor e tal, um dos primeiros artigos dele, que deve ter sido da formação dele, foi sobre o papel do diafragma na postura e talvez na locomoção. Sei se isso é, porque na verdade um paciente pneumopata, a principal perda muscular dele é diafragmática, né? Além disso, fica rígido, tem atelectasia, hipercirculação, fica com o tórax rígido, muda um pouco até o centro de massa. Mas eu não sei se tu quiser ir num teor de ciência mais básica, talvez alguma coisa sobre diafragma, não sei, Tarta. Ah, Ou super sobre importante também, se ele tiver micção. interesse. Tá. Então a gente faz o quadro. Tá. Então a gente fica aquele artigo no primeiro momento. Se a gente achar alguma coisa a mais em uma semana, a gente coloca ali. E o nosso prazo é uma semana para todo mundo estar definido com os artigos. Pode ser? Beleza, e vamos fazendo vamos trocando de ideia, tá? Não só o aluno ali, eu não consigo ver bem, é o César, né? Eu acho, não. Que O é da César, Colômbia. entra em contato comigo para conversar bem, tirar se quer ver coisa, e com a Flávia, né? Sobre qual é o modelo, entra em contato com a gente também para não deixar passar o tempo e a gente fecha isso. Tá bom? Tá combinado. Muitas graças por hoje. De nada, mas aí tu vai ter tempo, acho que eu tirei todo o teu tempo, deixa eu dar um pause.